Hello students, welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. E o nosso objeto de conhecimento é esse aqui, olha só. Práticas de linguagem da língua inglesa, observando as condições de produção, circulação e recepção discursiva de texto e de atos linguísticos e multissemióticos do mundo contemporâneo. E o nosso detalhamento do objeto, exploração de conteúdos que circulam nas diferentes mídias, levando em consideração a multiplicidade de uso e as funções da língua inglesa no mundo contemporâneo. Vamos iniciar nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai tratar, então, dessa relação das redes sociais, das social networks, e também essa relação com os textos que, mais das vezes, estão presentes aí nas propagandas. Então, essa relação de propaganda e redes sociais, algo que está muito comum, né, hoje em dia, e está também numa crescente. Nós vamos explorar esse formato de texto. Vamos iniciar falando aí um pouquinho dessa estrutura que junta ali texto, imagem, muitas vezes acrescenta-se um vídeo, e elas são propagandas típicas das redes sociais. Quais são essas características? Vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha só. Nós vamos iniciar, então, falando um pouquinho dessas narrativas que estão presentes nas redes sociais. Quando eu falo redes sociais, eu estou me referindo a social media, mídias sociais, que engloba ali, que envolve todas as redes sociais. Então, the power of visual storytelling in social media advertising. O poder das narrativas visuais nas propagandas, né, das redes sociais, das mídias sociais. A palavrinha advertising significa propaganda, então, por vezes, podem ver só essa abreviação aqui também, tá? Então, in the digital age, na era digital, social media advertising has become a powerful tool for brands seeking to engage with a global audience. Então, na era digital, as propagandas das mídias sociais têm se tornado uma poderosa ferramenta, a palavrinha tool é ferramenta, para marcas procurarem engajamento com uma audiência global, né? Então, as marcas elas estão se utilizando, né, das redes que têm alcance mundial para vender suas marcas. Recentes marcas, né, mostram uma mudança para as narrativas visuais. Então, nos últimos tempos, né, tem havido uma mudança aí com relação às histórias, né, às narrativas visuais. Então, né, há essa tendência, recent trends, né, há essa tendência de mudança. A palavrinha shift quer dizer mudança, troca, né, para as narrativas visuais nessas propagandas. A palavrinha ads é uma abreviação de advertising, que é propaganda. Então, blending with text, né, a palavrinha blend quer dizer misturando, né, texto with compelling images, né, com imagens, uma conexão, uma relação ali de textos e imagens, and videos, to capture attention and drive engagement. Então, o que nós podemos encontrar como padrão, né, nas redes sociais, nessas propagandas que circulam nas redes sociais? Normalmente, elas têm texto, uma mistura, né, de texto, imagens e vídeos. Às vezes as três, às vezes somente duas, e sempre com esse objetivo, né? Todos os elementos que estão presentes nessas propagandas, elas têm um único objetivo, que é fazer você comprar algo, né? Fazer você comprar algo, baixar um aplicativo, algo desse tipo. É sempre para quem está visualizando, né, para aquele futuro cliente. Então, todos esses elementos nos levam, né, sempre para o final, que é comprar, que é adquirir alguma coisa. Voltando, então, para a nossa propaganda. Nós temos aqui, então, falando ainda, né, desse tipo de propaganda, né, que tem essas características. Eu vou mostrar para vocês agora, vocês vão poder acompanhar qual é o tipo de propaganda, como que eu encontro isso, né? Vou mostrar um exemplo para vocês agora, olha só. Quando nós estamos falando, então, de uma propaganda que está comum, né, que está circulando nas redes sociais, nós podemos encontrar essas informações. Primeiro, o texto. Esse texto já pode vir sendo narrado, né, dentro da própria propaganda, então ele aparece na tela, em frente a uma imagem, enfim. Tem várias formas, né, várias junções que podem ser feitas.
Aqui eu optei por trazer um texto, né, separado para a gente justamente analisar cada um desses aspectos. E aqui a imagem, né? A imagem também ela evidencia bastante, traz muitas informações com relação a essa propaganda aqui, né, que é para baixar um aplicativo. Então reparem na imagem, o que essa imagem também traz? Ela traz uma pessoa aparentemente em forma, né, utilizando ali um app com algumas informações que já dá para ler, né, que vai monitorar ali a quantidade de passos, distância e tudo mais. Todos esses elementos, tá? Uma pessoa com roupa de academia. Então, ele leva para aquele futuro cliente muitas informações para convencê-lo a baixar o aplicativo, como é o caso aqui, ou se fosse para vender um determinado produto, também, né? O objetivo é sempre esse. E aí eles misturam textos, vídeos e imagens. Às vezes só textos e imagens, às vezes tem os 3 elementos juntos, mas a finalidade é sempre uma só. Nós vamos explorar agora com um pouquinho mais de calma o que está escrito nesse texto e também nessa imagem aí que poderia facilmente ser encontrado numa rede social. Vamos lá? Olha só as informações então. Como falado, eu tenho então um aplicativo, claramente uma tela de celular, aqui eu tenho good job, bom trabalho, aqui eu tenho, né, a medição, várias medições, tempo, né, calorias perdidas e tudo mais, e aqui essa informação que é muito importante, que é a presença de um indivíduo totalmente conectado com essa ideia aí que passa nessa propaganda. Então, uma mulher ali utilizando, né, o aplicativo já em forma, né, com roupa de academia e tudo mais. Quando eu digo em forma, é tendo em vista esse padrão que se tem, né, que a gente não entra nessa seara agora, se isso é correto ou não, enfim, mas há um padrão de beleza, né, que as pessoas buscam, e o fato é que isso existe, então essa pessoa ali está personificando exatamente essas informações. É uma pessoa que está em forma e que aparentemente está em forma porque estaria usando esse tipo de aplicativo. Essa é a ideia que se passa. Vamos analisar o texto, né? Esse texto poderia estar narrado, né, aparecendo o vídeo ali do aplicativo, e poderia ter um narrador falando isso, ou então tem um texto na tela, enfim. Várias construções poderiam ser possíveis aqui. Transform your fitness journey with our all-in-one app. Então, transforme sua jornada fitness. A palavrinha fitness é uma palavrinha que nós já temos na língua portuguesa através do processo de estrangeirismo. É quando uma palavra vem de uma outra língua para suprir uma demanda, né, uma lacuna em relação a determinado aspecto da língua local. Por exemplo, se a gente fosse falar fitness aqui, a gente teria que falar muitas palavras, né, muitas frases para exemplificar exatamente o que significa a palavra fitness. Fitness, ela equivale, então, a todos os elementos relacionados à saúde, a prática de esportes, a atividade física, a academia. Então, todos esses elementos, elas podem ser resumidos em fitness, né? Então, a gente, por não ter uma palavra equivalente na nossa língua, a gente acaba importando e utilizando uma palavra que já existe em um outro idioma. Esse processo é muito comum nas línguas, e a língua portuguesa também sofre desse processo aqui, tá? Então, transform your fitness journey with our all-in-one app. Transforme sua vida fitness em tudo em um só app. Daí outra informação aqui, né? A forma imperativa, mandando, né? Dando ordens, como é o caso de transform. Então, enjoy personalized workouts. Divirta-se com exercícios personalizados ou treinos personalizados. A palavrinha workouts pode ser traduzida como treinos, mais para treinos, né? Ou exercício mais voltado para treinos. Então, divirta-se com os exercícios, né, ou treinos personalizados. Expert tips. Tips é quando a gente dá uma opinião rápida, né? Dicas. Então, a palavrinha, a tradução mesmo é dicas. Então, expert tips. Dicas de especialista, né? De expert em determinado assunto. And the real-time progress tracking. E pode acompanhar em tempo real, né, o seu progresso, né? Então, deu tantos passos ali, você pode acompanhar tudo isso de forma simultânea, né, em tempo real. Whether, né, uma conjunção aqui subordinativa, que significa se ou quer, tem outras traduções, mas essas duas aqui dão conta. Quer você esteja at home, em casa, or on the go. A palavrinha on the go significa em movimento, que não está parado, o contrário de estar em casa, está outside, está fora de casa, está
em atividade, tá? Inclusive a palavrinha go, em muitas construções, né, de falas de língua inglesa, ela equivale sempre a estar em movimento, a caminho. Por exemplo, você vai em um restaurante, alguém pede uma comida, né? Alguém vai perguntar, here or to go? Né? Significa, você vai comer aqui ou vai levar? Então, o go, ele está sempre nessa ideia de movimento, né? De caminhando, de indo. Nesse caso aqui, on the go quer dizer no caminho, né? No seu trajeto, na sua atividade física. É o contrário de estar em casa. Então, Fit Life, que é o nome do nosso aplicativo, adapts to your lifestyle. Então, Fit Life se adapta ao seu estilo de vida, ok? Vamos analisar agora algumas condições de produção desse tipo de aplicativo, né? Aliás, desse tipo de propaganda que nós encontraríamos facilmente dentro de uma rede social. Conditions of production, condições de produção. This ad, essa propaganda, abreviação de advertising, this ad was created to stand out in a crowded social media landscape. Então, essa propaganda foi criada para chamar atenção, para se destacar em uma mídia social, né? Um ambiente de mídia social, crowd, quer dizer lotado. Tá? Então, a condição de produção. Essa propaganda foi criada, né, para se destacar dentro de as redes sociais, que tem inúmeras outras propagandas. Então, né, ela tem que chamar mais atenção do que as outras. Circulação. The ad, a propaganda, né, is distributed through Instagram's paid promotion feature, ensuring it reaches a broad audience based on user interest and demographics. O que está escrito aqui? Essa propaganda é distribuída através no Instagram, por exemplo, né, que é uma rede social, tem ali uma partezinha, né, que você utiliza para promover as suas propagandas, tá? Então, a circulação, ela se dá justamente através do Instagram e um recurso, né, que tem lá dentro do Instagram que promove a tua propaganda. Então, você paga, né, paid, quer dizer pago, né? Você paga e aí esse recurso assegura que você, né, que aquela sua propaganda consiga alcançar, né, assegurando que ele alcance ampla audiência, né, baseado, né, nos interesses dos usuários and demographics, e relacionado à demografia. Então, essa circulação ela se dá dentro do Instagram, né, usando ali um recurso pago, que assegura que aquela sua propaganda vai alcançar determinada audiência que busca exatamente aquele tipo de produto ou tem uma propensão, né, a buscar esse tipo de produto e também relacionado aí a questões demográficas, tá? Então, ao pagar, você consegue direcionar a sua marca, o seu produto para aquele possível cliente. Recepção. Quem que recebe esse produto, essa propaganda? Viewers are likely to interpret the ad as both aspirational and achievable, motivating them to download the app. Então, os visualizadores, né, eles são cooptados, né, eles conseguem interpretar a propaganda de uma forma relacionada aí aspiracional, quer dizer, aquela pessoa que está mostrando essa propaganda, né, no caso aquela moça, né, ela está deixando, né, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis, né, impulsionando essas pessoas, levando essas pessoas, né, a baixar esse aplicativo, né, então ela acaba motivando, ela percebe, bom, eu tenho tudo num aplicativo, isso é bom para mim, eu consigo fazer isso, achievable quer dizer exatamente isso, né, quer dizer que é possível, que eu consigo fazer isso, né? É algo alcançável. Então, prática de atividade física, eu não preciso ir necessariamente numa academia. Eu posso acompanhar tudo dentro de um app. Então, isso é possível, ele inspira, né? A palavra inspirational é algo relacionado à inspiração. Ele inspira e ela também é algo possível, né? Dá para ver que é algo possível que qualquer um pode fazer. Isso motivate them to download the app. Isso motiva, então, a baixar esse aplicativo. A palavrinha app, né, é a abreviação aí de aplicativo, ok? E não é app, app mesmo, ok?
Agora, multissemiotic or semiotic elements. Os elementos multissemióticos. Quando eu falo semiótica, eu estou falando sempre da compreensão, né? Dessa relação ali do que tem necessariamente o texto. The ad effectively, a propaganda efetivamente, combina text and imagens. Então, o texto combina efetivamente texto e imagens. The text provides clear messages and calls to actions. O texto providencia, né, uma mensagem clara, ele traz uma mensagem clara e chama para a ação. While the video showcases real-life scenarios. Enquanto o vídeo mostra um caso, né? Um caso real, com um cenário real, né? De vida, de algo real mesmo. Que that users can relate to. Que os usuários podem se sentir, né? Se relacionar, né? Ele vê algo que é do dia a dia dele, né? Então, não é algo estranho à sua vida, à sua realidade. Então, isso é um ponto importante, o que fará provavelmente as pessoas baixarem esse aplicativo, que é o objetivo, tá certo? Então, o que nós vimos até agora? Que as propagandas, né, que circulam nas redes sociais, elas trazem, nas mais das vezes, uma junção de texto, imagem e vídeo. Às vezes as 3, às vezes só 2, mas com um único objetivo, que é fazer a pessoa adquirir algo. No caso do nosso texto, que nós vimos até agora, né, naquele aplicativo, é para baixar o aplicativo, né? Mas no final das contas é sempre convencer, né, aquela pessoa que está visualizando, né, o viewer, né, aquele que está acompanhando aquela propaganda, se sinta confortável para baixar esse aplicativo, certo? Lembrando que, né, que há ferramentas dentro das redes sociais que você consegue promover essa sua propaganda, esse seu produto, e ela é tão boa e tão eficiente, né, que ela vai ser direcionada para um público que muito provavelmente procura algo semelhante àquilo que você está vendendo. Então, aumentando aí a chance de você ter sucesso na venda, ou, como é o caso aqui, baixar o aplicativo, tá certo? Bem, esse texto também serviu como base para a gente explorar algumas questões gramaticais que nós vamos ver a partir de agora. Olha só. O nosso tópico gramatical do tipo 1, né? Grammar Topic 1. Nós temos o seguinte aqui, tá? Whether é uma conjunção, tá? Whether significa ser ou então quer. Eu gosto também desse significado aqui, tá? Porque resume bem, na mais das vezes, as situações de uso dessa conjunção. Is a conjunction used to express condition or alternative. Então, é uma conjunção, né? Whether é uma conjunção usada para expressar condição ou alternativa, certo? Conjunção é uma classe gramatical das linking words, né? Aquelas palavrinhas que servem para conectar palavras, conectar frases e tudo mais. É uma classe gramatical das 10 que existe na língua inglesa, ela é uma delas, né? A conjunção. Example. Nós temos whether you are at home or on the go. Fit life adapts to your lifestyle. Então, quer. Aqui acho que o quer cai melhor a tradução. Então, o processo de traduzir um texto é também de adaptação à língua a qual está sendo traduzido, tá? Ver qual que cabe melhor, que se encaixa melhor. Então, quer você esteja em casa, at home, or on the go, repare que eu estou dando aqui a ideia de condição, ou então de alternativa, né? Quer você esteja em casa, ou a caminho, ou em movimento, ou na atividade física, fit life adapts to your lifestyle. Então, quer você esteja em casa, ou, vou utilizar aqui on the go, na atividade física, fit life se adapta ao seu estilo de vida. Então, repare que a conjunção aqui, ela traz justamente essa ideia, né, expressa essa ideia de condição ou alternativa. Whether é usado para introduzir uma condição ou alternativa, exatamente como nós vimos. Vamos ver a definição de whether. Então, uso e função. Whether é uma conjunção subordinativa. O que é uma conjunção subordinativa? É um período, que é mais de uma oração, juntas dentro de um mesmo contexto, em que uma oração está subordinada à outra. Subordinada significa, sem uma outra não existe necessidade dessa oração, ela não tem sentido próprio, porque ela precisa estar relacionada a uma outra que vai formar um sentido único entre duas ou mais, tá? Então, a ideia de subordinativa é que ela está subordinada a uma outra. Sozinha ela não tem significado separado, né?
Então, whether é uma conjunção subordinativa que introduz uma cláusula, que quando eu digo cláusula é uma frase, uma oração, aqui uma oração, claramente, que estou falando de período, condicional, mostrando que a ação ou o estado descrito na cláusula principal se aplica independentemente das condições mencionadas na cláusula introdutória, tá certo? Então, é uma conjunção subordinativa e é condicional, né? Mostrando que a ação descrita ali na oração principal se aplica independente das condições mencionadas na cláusula introdutória, tá certo? Então, essa é a função desse tipo de conjunção. No exemplo, whether you are at home or on the go, apresenta duas situações alternativas e a cláusula principal, fit life adapts your life. Essa oração aqui é a principal, tá? Olha só, ela tem significado próprio. Fit life adapts to your lifestyle. O aplicativo, né, fit life, ele se adapta ao seu estilo de vida. É uma frase completa, um período completo aqui. Eu tenho sujeito e também eu tenho predicado, tudo perfeito, com significado, com ideia, todas as informações necessárias. Agora, se eu falar só essa aqui, ó, whether you are at home or on the go, quer você esteja em casa ou na atividade física, repare que ela não tem significado por si só. Ela depende, então, dessa oração principal aqui. Tá? Então, essa aqui é a oração de alternativa, uma oração subordinada a essa aqui, ó, tá? Porque essa aqui tem sentido próprio e essa aqui não. Dentro desse contexto, ela precisa da outra para se afirmar, para mostrar, de fato, qual é o seu significado. Então, Fit Life Adapts Your Lifestyle afirma que a adaptação do aplicativo é aplicável a ambas. Um outro tópico gramatical que nós vamos ver é o adjetivo, né? Grammar Top 2. Uso de adjetivos e adjective phrases. Adjective describe noun or modify nouns to provide more detail. E adjective phrase can expand on adjectives by including additional descriptive elements. Então, o que nós temos aqui? Primeiramente, a definição de adjetivo. O que é um adjetivo? Em poucas palavras, adjetivos são todas as qualidades atribuídas a algo ou alguém. Ponto. Então, ele é sempre uma qualidade atribuída a um substantivo. Isso é uma definição bem, em poucas palavras, do que é um adjetivo. Todas as qualidades, boas ou ruins, são sempre adjetivos, certo? O que é um adjetivo, uma frase adjetiva, ou uma oração adjetiva? É uma oração que está funcionando como um adjetivo de uma outra oração. Eu tenho, por exemplo, uma oração que tem um sujeito, predicado, tudo certinho, e aí uma oração adjetiva, que ela, como oração, como um todo, ela serve para qualificar algum aspecto da oração anterior. Então, ela é uma oração que funciona como adjetivo, é uma oração que vai qualificar, como nós vimos aqui, ele vai passar uma informação adicional, então vai descrever alguma coisa da primeira oração, tá certo? Então, é um período todo, uma oração toda que funciona como adjetivo. Vamos ver isso aqui na prática, olha só. Então, nós já sabemos, né, que as frases adjetivas são uma frase que funciona como adjetivo, como qualidade. Eu tenho o seguinte exemplo. Enjoy personalized workouts, expert tips and real-time progress tracking. Isso aqui é um período, tá, gente? Uma junção de várias orações. Isso forma um período. Personalized workouts. Treinos especializados. Olha só a definição. Personalized modifica os treinos. Então, isso aqui é o adjetivo. É a qualidade disso aqui. Como que é o meu treino? Ele é personalizado. Então, personalizado é uma qualidade do treino. Indicating that the workouts are tailored to the user. Indicando, então, que os exercícios, né, lembrando que a palavrinha workout pode ser exercício ou treino, então ela mais no sentido ali de exercícios, tá? Exercício dentro dessa concepção, então treino também, tá? Ele cabe muito bem aqui. E tailored significa submedida, então indicando, né, que o treino ele pode ser feito sob medida para o usuário. Daí, expert tips. Essa parte aqui, o expert tips, o que ela é? Olha só, expert modifica tips, suggesting that the tips come from knowledgeable sources. Então, a palavrinha expert é uma qualidade de tips. Tips é dica, expert é qualidade, né? É relacionado aí
ao saber dos indivíduos, né, daquele que conhece muito sobre determinado assunto. Então, expert é o adjetivo, é a qualidade de tips, ok? E aqui nós temos, então, Real-Time Progress Tracking. Real-time, mais de uma palavra, modifica Progress Tracking, que é também aí mais de uma palavra. Showing that the tracking happens instantaneously. Instantaneamente, né? Mostrando que tracking, quer dizer, o acompanhamento, o monitoramento acontece de forma instantânea, né? Instantly. E aí nós temos, então, essa qualidade, né? Primeiro, real times, ele modifica, né, o progresso, o progress tracking. Real time aqui, então, é a qualidade disso aqui, né? Então, ou seja, algo relacionado aí ao adjetivo, mais de uma palavra, só que na função de adjetivo, ou seja, uma frase adjetiva, né? Mostrando que o progresso acontece de forma instantânea. Então, esse exemplo aqui traz o que é, de fato, uma oração adjetiva, tá certo? Então, essa oração adjetiva, repare, normalmente, né, se eu estou falando de uma oração, de uma frase, estou falando de mais de uma palavra. São palavras, junção de palavras, até mesmo de orações, que vão qualificar, que vão passar uma informação a mais, ou vão alterar, vão dar mais detalhes sobre algo mencionado na oração anterior, tá certo? Por isso que nós chamamos de frase adjetiva, porque é uma frase toda funcionando como adjetiva, está qualificando algo relacionado a elementos dentro da outra oração, tá certo? Elas desempenham a mesma função, a diferença é que quando eu falo adjetivo, eu falo de uma palavra só, e quando eu estou falando de frase adjetiva, eu estou falando de uma frase toda que tem função igual do adjetivo, ou seja, indica qualidade, ok? Vou mostrar para vocês agora um outro tópico gramatical, olha só. Nós temos, então, Grammar Top 3, nosso tópico gramatical 3. Uso do imperativo, imperative verbs, formas do imperativo dos verbos. Imperative verbs are used to give commands, instructions or advice. Verbo imperativo, gente, é quando eu utilizo um verbo para dar comando, instruções ou conselhos. Basicamente, dar ordens, tá? Texto. Transform your fitness journey with our all-in-one app. Enjoy personalized workouts, expert tips and real-time progress tracking. Então, tem transform and enjoy, dando ordens. Transforme sua jornada fitness. Divirta-se com treinos personalizados. Repare que estou dando ordem. Então, esses dois verbos aqui estão na sua forma de imperativo. Ó, transform, um comando, né? Pedindo, né? Exigindo, mostrando ali para o usuário mudar ou melhorar a sua jornada fitness, tá? Enjoy também, um verbo que está na sua forma imperativa, encoraja o usuário a se divertir, take pleasure, né? Se divertir usando esses recursos do app. Então, em resumo, né, os verbos no imperativo são verbos que indicam, que dão ordens, tá? Quando eu dou uma ordem, um comando, eu estou utilizando sempre verbo na sua forma imperativa. Nosso tópico gramatical 4, nós temos o uso dos possessive adjectives, o uso dos adjetivos possessivos, quando um adjetivo indica posse, né? Possessive adjectives show ownership or association. Os adjetivos possessivos mostram propriedade, tá? Ou associação. No texto, transform your fitness journey with all in one app. In one app, nós temos esses dois aqui, ó, que são dois possessive adjective. Exemplos. Your fitness journey, your é o nosso possessive adjective, indica, né? Indicates that the fitness journey belongs to the user. Indica, então, que a jornada fitness pertence ao usuário. E our all in one app. Our, aqui, mostra, né? Shows that the app belongs to the speaker and others. Mostra, então, que o app pertence ao falante e a outros. Vamos ver a lista dos nossos adjetivos possessivos. My, eu utilizo, então, para indicar que o falante possui algo. My book. Your, eu uso, então, para mostrar que aquela pessoa com quem eu estou me falando, o outro possui algo. Por exemplo, your car, seu carro. His,
usado para falar que uma pessoa, uma terceira pessoa do sexo masculino, possui algo, nesse caso aqui, ó, his phone, o telefone dele. Her significa dela. Used for a female person, usado então para mulher, né? Para uma pessoa feminina, indicar que ela possui algo, como exemplo, her bag, a bolsa dela. It's, eu uso então quando não for ser humano, ele ou ela, só que uma outra coisa, nunca pessoa, pode ser um objeto, um animal. E aí eu vou colocar, né, it's toy, o brinquedo dele ou dela, só que nunca pessoa, sempre coisa, animais, enfim, nunca pessoa. Our, usado então para mostrar que o falante e outros possuem algo, né, o itens do falante e outros. Por exemplo, our house, nossa casa. E their, que significa deles ou delas, é o contexto que vai indicar qual dos dois eu estou me referindo, é usado para indicar que as pessoas possuem algo. Por exemplo, their office, o escritório deles, ok? Então, repare que nós temos todos esses exemplos aí que mostram exatamente o que é um possessive adjective, um adjetivo possessivo. Ok, gente? Então, com os possessivos adjetivos aqui, nós finalizamos a nossa aula de hoje.